Boa noite Instagram, boa noite YouTube. Estamos ao vivo, minha gente. E eu já estava com saudade de vocês. Na semana passada eu dei aula na terça-feira, então tô desde terça sem dar aula aqui. Boa noite. Oi, Alexandra, oi, Cássia, Sinara, tudo bem? Oi, YouTube, Ana Paula, Jânia, Ruth. Oi, Leni, oi, Francisca. Joseni, vamos entrando, vamos esperar esse Instagram distribuir aqui para a gente poder começar a nossa aula. Vamos falar sobre laudo social hoje. Chegaram muitas perguntas boas. Eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram e chegaram muitas perguntas, então eu distribuí essas perguntas no meio da aula e vou responder todas elas. Então, se você fez alguma pergunta, fica atento aí, prepara papel e caneta, porque hoje vamos falar sobre laudo social. Oi, Monique, tudo bem? Deixa eu ver aqui. Oi, minha gente. Oi, Marcinha, Neuza. Maureen, Alda, Les. Oi, gente. Cleilson, vem pra cá, vem pra live. Tá ali no direct. Vem pra live que eu vou começar. Vou responder suas perguntas aqui. Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo bem? Passaram bem a semana? Oi, Alda. Oi, Maiara. Elo, tudo bem, minha gente? Podemos começar? Como é que estamos aqui? Verdade, Monique, saudade, né? Eu dei aula faz dias, eu sempre dou toda quinta-feira. E como eu dei na terça, parece que um tempo tão longo. Faz tantos dias que eu não dou aula aqui que eu já tava até com saudade. Hoje tava toda ansiosa. Parecia a primeira vez. Oi, aí, Cleilce, tudo bem? Boa noite. Bem-vinda, Benaide. Bem-vindos. Quem que aqui é a primeira vez? Coloca aqui para mim a primeira vez, tanto no YouTube como no Instagram. Ou quem já tá aqui há mais tempo. Coloca aí para eu saber. Acho que teve uma ou duas que falou comigo no direct hoje que seria a primeira vez. Oi, Cris. Oi, Sandra. Lucineia, Everton, boa noite. Ana Ruth. Vocês me ouvem bem? Tá tudo certinho? Me veem? Para a gente poder começar a nossa aula. Oi, Cleide, tudo bem? Boa noite, Lucineia. Deixa eu ver aqui no YouTube. É a primeira vez, Raliana? Obrigada, viu? Seja bem-vinda. Espero poder responder aqui todas as suas dúvidas relacionadas a laudo social, que é o tema da nossa aula de hoje. Silvana, boa noite, Silvana. Beijo, estrelinha azul ali, olha que chique, gente. Obrigada, Angelita, ela disse que está escutando e vendo bem. Obrigada. Primeira vez, Raliana, seja bem-vinda. Oi, Leila. Gente, então bora para a gente começar a nossa aula sem mais delongas. Acho que já deu tempo de distribuir. Vocês podem curtir aqui, mandar coraçõezinhos, porque os coraçõezinhos, gente, o Instagram entende que este conteúdo é bom e aí ele distribui para mais pessoas. Então não é que vocês estão mandando coração para mim, mas para a minha aula, para o nosso conteúdo, para este Instagram. Podem compartilhar também, mandar aviõezinhos aí para quem vocês quiserem. A gente já vai começar, tá? Olha só. Como eu avisei a vocês hoje, o tema da nossa aula é laudo social. Tiveram várias perguntas, coloquei todas aqui no meio da aula. Hoje nós vamos falar sobre o que é o laudo social, o que é, como que a gente utiliza, onde utiliza, qual é a linguagem de laudo social. Qual é a estrutura do laudo? Muita gente tem dúvidas sobre essa estrutura, o que coloca, o que não coloca. Se der tempo, ainda vou falar sobre parecer social, porque é algo que contém no laudo. Então, vão anotando essas informações. Os nomes são meio parecidos, mas eu vou tentar ir com a mais tranquilidade e linguagem acessível possível para vocês não fazerem confusão com os termos, tá? Então, olha só. O que é um laudo, gente? O que é um laudo social? Laudo social é o nome de um documento
Este documento leva o nome de laudo social, tá? Ele é um documento, pode ser físico, ultimamente tem sido muito mais eletrônico do que físico. Então, laudo é o nome de um documento que se dá após a perícia. Então, após a perícia social, que documento que é que você produz? Um laudo social, tá? E aí, a professora Fávero, Eunice Terezinha Fávero, uma das nossas teóricas, das nossas professoras, especialmente no sócio jurídico, ela fala que o laudo, ele é utilizado no meio jurídico como mais um elemento de prova. Então, a gente vai fazer a perícia, a gente produz um laudo, e este laudo, ele vai servir como um elemento de prova dentro daquele processo. E este elemento de prova, esse laudo, ele tem a finalidade de dar suporte a uma decisão judicial. Olha que importante que é o nosso trabalho enquanto perito social. Nós fazemos uma perícia social, que é um estudo social que envolve todos os nossos instrumentos, toda uma análise. Depois de tudo isso, a gente produz um documento. E esse documento tem o nome de laudo social. E ele é utilizado no sócio jurídico, ele é utilizado no meio jurídico como um elemento de prova. Ele vai entrar no processo como um elemento de prova, para dar subsídio para o juiz na hora que ele tiver que tomar uma decisão. Então, o laudo, ele é responsável por levar matéria de um determinado conhecimento, tá? O laudo, ele é específico para levar até o juiz algum conhecimento específico. Então, o laudo médico, ele leva um conhecimento específico da parte médica. Um laudo do psicólogo vai levar um conhecimento específico do psicólogo. E um laudo social vai levar um conhecimento específico em matéria de serviço social. Tá? Então, um laudo social, ele serve como base, como suporte para uma decisão judicial, e ele leva matéria de serviço social. Então, nós, como assistentes sociais, utilizamos o termo laudo social para identificar que é um laudo em matéria de serviço social que tem por finalidade dar sustentabilidade a uma decisão do juiz. Tudo bem até aqui, gente? Obrigada, Verônica. Oi, Silvana. Que legal, gente. Tudo bem até aqui, pessoal? Deu para entender o que é o laudo e qual é a finalidade dele? E o que ele carrega de tão importante para nós, assistentes sociais? Ele leva um conhecimento de matéria de serviço social, tudo bem? Ó, por exemplo, durante um processo, né? Tá lá em andamento um processo, o juiz precisa tomar uma decisão e ele precisa de algumas provas. Pode ser documental, pericial. Então, o laudo, ele vai entrar como um documento, é um elemento de prova, um documento provando algo que nós fomos conhecer. Uma realidade que a gente foi conhecer através da entrevista, da visita, e nós vamos produzir esse laudo, nós vamos escrever esse documento. Então, o laudo é uma prova documental dentro de um processo, tá? No laudo, o que precisa conter no laudo? O que a gente coloca nesse laudo? Ah, o pessoal do YouTube tá respondendo legal, obrigada, viu? Ótimo. Deixa eu ver aqui no Instagram. O que precisa conter no laudo, gente? No laudo, a gente vai colocar o quê? As principais informações que foram colhidas, gente, durante todo o nosso trabalho de conhecimento da realidade. Durante a entrevista, durante a visita, durante a nossa escuta, a observação. Nós vamos fazer toda essa análise, todo esse conhecimento, toda essa entrevista, esse questionamento, e depois nós vamos fazer um apanhado de todas essas informações. Nós vamos fazer uma análise de tudo aquilo que nós colhemos e aí vamos colocar naquele documento as informações mais importantes, aquelas que fazem sentido para aquele processo, para aquele momento, para levar um conhecimento daquela realidade, daquele requerente, daquela pessoa que nós estamos analisando, para o juiz. Eu costumo dizer para a pessoa que nós somos uma ponte do requerente ou do autor do processo ao juiz. Então, o juiz precisa tomar uma decisão. O que ele faz? Ele envia um perito
no caso aqui, nós, assistentes sociais, peritos sociais, e aí a gente vai fazer todo essa escuta qualificada, esse olhar atento, a entrevista, a observação, e nós vamos colocar no laudo todas estas informações que são imprescindíveis para que ele possa ter aquele conhecimento da realidade e decidir por aquela questão. Então, nesse laudo, a gente precisa também fazer o quê? Além de colocar essas informações mais importantes, a gente também responde os quesitos que são solicitados, que são apresentados no processo. Todos os processos, via de regra, vêm quesitos, vem do juiz, vem do Ministério Público, vem das partes. O que são quesitos, Regiane? Quesitos, gente, são perguntas, são questionamentos, são aquelas dúvidas que o juiz tem, que as partes têm, e a gente precisa ir ali analisar, conhecer aquela realidade. Então, quesitos são dúvidas, são perguntas. E na decisão judicial, lá onde vem a nomeação do perito social, via de regra, ali naquela nomeação, já vem escrito os quesitos que você precisa responder. Então, pode ser que venha quesitos do juiz, do Ministério Público, de advogados, das partes. Eugênio, eu tenho que responder todos esses quesitos? O que eu respondo? Depende. Via de regra, sim. Via de regra, a gente tem que responder todos os quesitos. Porém, até poucos meses, as minhas nomeações, na decisão judicial aqui de onde eu moro, até poucos meses vinha escrito assim: senhora perita, responder apenas os quesitos formulados por este juiz. E aí já vinha os quesitos ali na decisão judicial. Então, por que eu falo depende? Porque eu não sei o que está escrito na sua nomeação. Eu não sei como que chegou para você esse processo, a sua nomeação. O que o juiz pediu para você fazer? Por que eu estou dizendo que até poucos meses vinha escrito que era para responder apenas os quesitos do juiz? Porque de alguns meses para cá, já está escrito, senhora perita, responder todos os quesitos apresentados no processo. Então, se tiver do Ministério Público, se tiver de advogados, se tiver das partes, o juiz determinou ali que eu tenho que responder todos eles. Então, você precisa analisar aquilo que está escrito na sua nomeação, aquilo que foi pedido para você. Claro, tá, gente? Tem que fazer uma análise aí desses quesitos, porque, tem hora que vem cada quesito que não tem nada a ver com matéria de serviço social. Vem quesito lá da engenharia, para a gente colocar metragem da casa das pessoas. Isso daí a gente não faz. Então, não é matéria de serviço social? Então não é matéria, eu não respondo? Você não vai responder, mas você vai justificar. Então, no laudo, lá na hora dos quesitos que você vai escrever, se tem um quesito que não é do serviço social, você coloca, não faz parte da matéria de serviço social, ou você coloca quesito prejudicado, ou coloca não se aplica, aí depende. Você está gostando dessa aula? Esse conteúdo está sendo importante para você? Eu quero te convidar para assistir essa aula na íntegra. Isso mesmo, essa aula completa está disponível na minha comunidade. Para você ter acesso a esta aula completa, você precisa ser um assinante no meu canal do YouTube. Vou te explicar como funciona. É só você clicar no primeiro link da descrição, se tornar um assinante do canal e lá toda semana tem aula exclusiva apenas para membros. Inclusive, esta aula inteira está lá na minha comunidade. Eu aguardo você. Beijo!